O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. O meu time de botão número 67 vai falar do ano de 66. É quando a coincidência, a sorte da efeméride nos golpeia, nos trai. A gente não teve essa presença de espírito. Nem eu, nem o Paulo Júnior. O Paulo Júnior, eu fiz aniversário nesse fim de semana, eu ganhei 2 times de botão. Ah, é? É. Quais são os times? São José de 89 e Bulgária de 94. Não dá jogo, né? Não dá pra jogar, né? Porque, evidentemente, não se joga botão de time contra a seleção. Eu me recuso e, inclusive, você não vai me decepcionar. No videogame você nunca jogou Brasil contra Brasil também, né? Não, às vezes eu jogava times repetidos só porque pra ver quem era o melhor. Não tem só porque. Ou você simula um jogo ou não joga. Tipo coletivo, né? O videogame não tem coletivo, né? Não tem rachão no videogame, né? Não tem. Opção rachão, que ele joga titular contra reserva. Entendi. E alguém ganha a titularidade. O lead é seu porque a pesquisa é sua. Paulo Júnior. Se é fato que as notícias de São Paulo e Rio de Janeiro tomam as maiores proporções aqui no nosso país, existe então um período no futebol brasileiro sobre o qual, com certeza, você já ouviu falar do Santos de Pelé, do Palmeiras de Ademir da Guia, pouco antes do Botafogo de Garrincha. Mas o Cruzeiro de Piazza, Tostão, Dirceu Lopes e companhia encantou a ponto de merecer também estar nesse primeiro escalão dos times da história do futebol brasileiro. Essa edição do meu time de botão vai falar desse Cruzeiro histórico, Cruzeiro campeão da Taça Brasil de 66, diante de nada mais nada menos do que o Santos, do rei do futebol. O Santos de Pelé foi o rival do Cruzeiro naquela final histórica, Leandro Amin. Eu convido o torcedor do Cruzeiro a comentar, a falar com a gente, porque o ponto de vista é sempre diferente quando é o torcedor, um cara que é muito mais íntimo com a própria história do time, mas a gente tem a impressão que esse Cruzeiro posicionou de forma definitiva o clube mineiro no hall dos grandes times do Brasil, depois se tornaria também um dos gigantes do continente, e enfim, esse time realmente merece um espacinho no nosso time de botão. A gente começa abrindo os trabalhos aqui com Wilson Piazza. Ele vai falar de Tostão num material sobre o craque produzido em 1969. Wilson Piazza, do Cruzeiro e da seleção. Tostão é melhor do que Pelé na atualidade? O Pelé é um jogador que, para mim, sinceramente, é incomparável. O Tostão, acredito eu, chegará ao ponto que chegou o Pelé, ou talvez até mais. Falta muito? Falta mais experiência, maturidade, porque o Pelé conseguiu tudo isso depois de inúmeros jogos, depois de ter frequentado ou ter visitado inúmeros países, e nós, infelizmente, aqui de Minas Gerais, somente temos essa oportunidade de visitar quando atuamos pela seleção. Mas assim que o Tostão tiver essa oportunidade de se ambientar no mundo exterior do futebol, ele naturalmente irá nivelar o Pelé ou chegar ao... Essa fala do Piazza se relaciona um pouco com o início da nossa conversa ali, né, Leandro? De como o futebol mineiro, acho que dá para colocar antes desse título nacional do Cruzeiro, tinha um pouco esse sentimento. Hoje isso ainda existe, né? Tem a história do eixo, né? O eixo. A dificuldade de um jogador do Nordeste, por exemplo, chegar à seleção brasileira é gigantesca, né? E nessa época, em tempos de campeonatos estaduais, Paulista e Carioca eram os campeonatos estaduais mais badalados, né? Eram os principais campeonatos estaduais do Brasil, pelo número de grandes camisas, por ter os principais jogadores em seus quadros. E essa fala do Piazza remete um pouco a isso, né? Para o Piazza, o Tostão precisaria, isso já é de 69, já é depois desse período que a gente vai tratar no programa, o Tostão precisaria de mais experiência, de rodar um pouco fora de Minas Gerais, né? Jogar mais contra os grandes clubes do país, jogar mais partidas internacionais, rodar com a seleção,
para elevar o nível. Não sei se chegou no nível do Pelé, mas foi um dos maiores, com certeza. E certamente, quando foi rodar, não foi no Vasco o Tostão que ele já tinha sido no Cruzeiro. Claro. Né? Então, acabou não funcionando na prática essa ideia que o Piazza falou nesse áudio que a gente acabou de ouvir, e fazia certo sentido. O meu time de botão, número 67, começa no Campeonato Mineiro de 65, conhecido como o Campeonato do Estádio, por acontecer em meio à expectativa e também à inauguração do Mineirão, ele mesmo, Magalhães Pinto, que teve bola rolando pela primeira vez em setembro daquele ano, num jogo entre a seleção mineira e o River Plate, e depois um jogo de fundo entre a seleção brasileira, representada pelo Palmeiras, e o Uruguai, jogo que terminou 3-0 para os Brazucas. A era Mineirão coincide exatamente com esse momento de crescimento do Cruzeiro Esporte Clube, que naquele estadual de 65 iniciaria uma sequência de 5 títulos locais consecutivos. Cruzeiro dessa geração, esse Cruzeiro de Tostão, de Piazza, de Dirceu, foi pentacampeão de forma consecutiva. O Mineiro de 64 tinha sido um ponto meio fora da curva, foi vencido pela Siderúrgica, que acabou sendo o primeiro time mineiro a fazer um jogo nacional no Mineirão, já que a Siderúrgica mandou lá os seus jogos pela Taça Brasil de 65, após a inauguração do estádio, claro. E o estadual de 65 começou em 10 de julho, com vitória do Cruzeiro fora de casa sobre o Uberlândia por 2-1. O Cruzeiro, naquela campanha, começou disparando na liderança, e o primeiro clássico contra o Atlético Mineiro no novo estádio aconteceu em 24 de outubro. Então, 24 de outubro de 65, primeiro Cruzeiro e Galo no Mineirão. O meio-campo cruzeirense tinha 2 gênios do futebol brasileiro. Um era o já citado Tostão, e entra em campo aqui no time de botão o Dirceu Lopes, o outro nome genial dessa meia cancha. Na ponta esquerda, o time contava com a grande fase do habilidoso Hilton Oliveira. Logo no início, ele foi para cima da defesa atleticana naquela partida e precisou ser parado com um pontapé da defesa rival. O jogo foi tenso e aos 19, Pedro Paulo, lateral direito cruzeirense, trocou, digamos assim, gentilezas com Viladonega, o meio-campista atleticano. 17 minutos do segundo tempo e o estádio do Mineirão comemorou um gol que não aconteceu. Olha que história, hein, Leandro Amin? Primeiro grito de gol de um Cruzeiro e Atlético no Mineirão foi para um gol que não aconteceu. O chute do Marco Antônio chegou a balançar a rede atleticana, mas aquele famoso chute na rede pelo lado de fora, né, que a torcida do lado de lá grita o gol por engano. Na sequência, o Wilson Almeida acertou a trave para aumentar a pressão do Cruzeiro sobre o rival. E finalmente veio o gol da vitória. Hilton cruzou para Marco Antônio, que rolou para Tostão chutar forte e fazer 1-0. E aí vem a grande história desse clássico. Antes eu quero fazer a lembrança aqui que o primeiro gol do Mineirão não aconteceu, né? O primeiro gol oficial do Mineirão não aconteceu. O primeiro gol comemorado, digamos assim, não aconteceu. Foi aos 17 minutos, é isso que você disse? Isso. Põe um X entre o 1 e o 7 aí e você entende já a mística, digamos assim, que coisa, do Mineirão, um estádio que infelizmente nunca mais será dissociado do 7-1 entre Alemanha e Brasil. Vamos à grande história do jogo, que terminou pouco depois dos 34 minutos do segundo tempo. O Décio Teixeira fez um pênalti no Wilson Almeida e o árbitro Juan de la Pasión acabou até agredido pelos atleticanos por marcar a infração. Eles estavam revoltados naturalmente e os dirigentes do Galo em seguida invadiram o campo dizendo que a falta havia sido em cima da linha. Mas linha é área, correto? Então, logicamente, foi pênalti. Mas a partida foi encerrada após a expulsão de vários atleticanos, portanto, uma lambança do Juan de la Pasión, que é um grande nome de árbitro, sem dúvida nenhuma. Vamos às escalações, ô Paulo Júnior? Eu vou mandar o Cruzeiro aqui na pedra e você, na sequência, escala o Atlético Mineiro. Cruzeiro com Tonho, Pedro Paulo, William, Vavá e Neco, Hilton Chaves e Dirceu Lopes. Tostão, Wilson Almeida, Marco Antônio e o Wilton Oliveira. O técnico era o Ayrton Moreira. Tem técnico de sobrenome Moreira, hein? Você acha que tá pouco? É verdade. Que coisa. É verdade. Atlético Mineiro desse jogo até hoje, né? Uma das grandes histórias do futebol mineiro. Torcida cruzeirense se orgulha de dizer, né, que fugir nunca fugiu. E o Atlético teria então forçado as expulsões, criado ali toda a confusão
para terminar o jogo antes da hora. Atlético Mineiro de Luiz Pérez, João Batista, Vander, Bueno, Décio Teixeira, Buglé, Vila Donega, Buião, Toninho, Roberto Mauro e Noêmio. Mas que escalação, hein? Não tem pouco nome bom aqui, não. No final do campeonato, Cruzeiro perdeu só um jogo, perdeu para o Renascença por 3-1. Acabou campeão mineiro numa disputa por pontos corridos com 3 à frente do América. Cruzeiro venceu 18 jogos e empatou 3. E antes da gente entrar na história do ano de 66, a gente vai ouvir uma entrevista de Dirceu Lopes ao programa Em Off. O Dirceu fala um pouquinho aí do que ele acha de futebol, da carreira dele, pra gente quebrar um pouco com essa fala do Dirceu e voltar no Mineiro de 66. Uma coisa muito interessante, que quase que eu fui pro Atlético, né? Porque em 63, quando o Cruzeiro veio participar de um jogo aqui festivo com o Atlético, até tinha sido campeão juvenil e profissional. Então eu vi jogar pelo Nuclear aqui numa festa, uma quarta-feira à noite. E o treinador do juvenil do Atlético gostou de me ver jogar. Eu até ia sair no primeiro tempo, ele pediu que eu voltasse e tudo mais, mas isso foi numa quarta-feira. Aí na segunda-feira seguinte eu trabalhava lá numa carpintaria, e aí chegou lá o falecido Adelino, que era tudo lá dentro do Cruzeiro. Chegou lá me perguntando assim, você é o Noditito? Meu apelido de Pedro é Noditito porque tinha Nod Cacá, que era meu primo, né? Noditito. Noditito, meu pai chamava Tito. E aí, sim, sou. Eu falei, eu sou Adelino. Eu olhei assim aquele senhor, falei, conheço de algum lugar, alguma coisa assim. E aí era o Adelino, que era treinador aí das categorias de base do Cruzeiro. Quase que eu só não senti um infarto, coisa parecida, porque era muito jovem. Mas minhas pernas, a pouco ficou seca, emocionada, porque era meu sonho ser jogador de futebol. Que pena para nós atleticanos, né? Que o Cruzeiro chegou antes, né? E você acha que você foi um bom jogador? Todo mundo acha isso, você acha? Acho. Eu acho que... Tá bom pra você, Leandro Amin? Acho que fui. Se eu fosse de Dirceu Lopes, eu também falaria isso. O Paulo Júnior, o Cruzeiro é campeão mineiro de 65 e entra no ano de 66 com o Campeonato Mineiro para defender e a Taça Brasil para disputar. Elas começaram praticamente juntas em julho de 66, ainda durante a Copa do Mundo da Inglaterra, com uma seleção majoritariamente paulista e carioca. Olha o eixo aí. Só havia um jogador de Minas Gerais, o Tostão, camisa 20, aos 19 anos naquela competição. E enquanto a grande estrela jogava em Liverpool, Tostão como titular, é bom lembrar, fez o gol do Brasil na derrota para a Hungria em 3-1, por 3-1 naquele dia 15 de julho, na Copa de 66, o Cruzeiro começava o estadual com goleada sobre o Berlândia e Formiga, com o Dirceu Lopes marcando 5 gols nas 2 primeiras rodadas do Mineiro e respondendo que realmente era um bom jogador. Era um bom jogador. Mau jogador não faz 5 gols em 2 rodadas. Não faz. Os primeiros gols de Tostão vieram só em 21 de agosto. Tostão, então, já tinha retornado ali no mês de agosto da Copa do Mundo na Inglaterra. Na vitória por 3-2 sobre o Democrata, o Tostão marcou 2 vezes. E o torneio estadual viria na penúltima rodada, quando o Cruzeiro abriu distância para o Atlético e chegou no clássico final do retorno, já com essa mão na taça. Mas 2 histórias vão merecer destaque para a gente falar um pouquinho mais desse campeonato estadual de 66. Eu vou contar a primeira, Leandro Amin. Um dos jogos mais marcantes daquela campanha aconteceu em 11 de setembro de 66, Cruzeiro 5, América 1, atuação de gala do craque Tostão. Ele, que quando garoto deixou o futebol de salão do Cruzeiro para jogar campo no próprio América, acabou, quando ele chegou no Cruzeiro, acabou carregando essa história. Muitos americanos dizem que o Cruzeiro roubou seu grande craque, e aquela atuação foi uma das tantas para dar inveja para o torcedor do Coelho. Tostão marcou 3 vezes, um de fora, contando com a falha do goleiro Gilberto, um de dentro da área, depois do cruzamento de Natal, e um terceiro de falta, já no segundo tempo. Ele ainda fez jogadas belíssimas, tanto no gol de Natal, quanto no tento marcado pelo Evaldo. O Raul, o goleiro com sua inconfundível camisa amarela, ainda pegou um pênalti batido por Samuel. Esse jogo é considerado uma das grandes exibições da carreira do Tostão
falando em Campeonato Mineiro, falando nessa época. 5-1 para cima do América e 3 gols dele. Uma outra história que merece destaque envolve igualmente o Tostão. Ele visitou na semana do Clássico o garoto Mário Lúcio, diagnosticado na época com câncer cerebral. O menino recebeu o carinho do ídolo e também ganhou flâmulas e uma camisa do Cruzeiro, mas ele queria mais. O menino pediu para o Tostão o gol da vitória contra o Atlético. Na primeira chance, num pênalti com direito à expulsão do zagueiro Vander, o Tostão bateu no canto, mas o goleiro Hélio buscou, defendeu a cobrança. E só depois teve um pênalti para o Galo, mas o Roberto Mauro bateu forte e para fora. Portanto, o Clássico tinha 2 pênaltis perdidos. Aos 25 minutos do segundo tempo, o Evaldo fez uma boa jogada, rolou para o Tostão e o Tostão abriu o placar para a alegria do Mário Lúcio. Natal ainda faria o 2-0 no chute do meio de campo e alguns dias depois o Tostão, lógico, voltou ao hospital e ficou sabendo, ao invés de encontrar o Mário Lúcio, ficou sabendo que o menino tinha morrido antes do jogo, na manhã do domingo do Clássico de 18 de setembro de 66. Ainda antes da gente entrar na Taça Brasil, vale o registro de outro jogo marcante naquele ano de 66. Em janeiro, o Cruzeiro recebeu o Rapid Viena para um amistoso e enfrentou os austríacos inteiramente no uniforme branco. E quem foi ao Mineirão naquele verão viu um grande jogo vencido pelos brasileiros por 5-4. O mais impressionante é que o jogo já estava 5-3 aos 37 do primeiro tempo. Na etapa final, claro, diminuiu um pouco de ritmo, saiu um gol solitário europeu. E eu tô aqui, Leandro e a mim, com Jogos Imortais, um livro de Bruno Belo Vicentim, que tem uma introdução de Wilson Piazza, e ele cita esse jogo. O Piazza conta no seu texto aqui para o livro a lembrança desse duelo contra o Rapid Viena. Ele lembra que o Rapid fez 2-0 logo no começo, deixou o Cruzeiro meio perdido. Lembrando que não era costume enfrentar times europeus para aquele Cruzeiro, era uma novidade. E aí o Piazza lembra uma história que o zagueiro William, comemorando a vitória, chegou para o Piazza e disse: ainda bem que eu estou do lado dos baixinhos, porque o time do Rapid Viena, obviamente, chamava atenção pela força física, pela altura dos austríacos, e esse Cruzeiro era um time de baixinhos, né? O próprio Dirceu Lopes é bastante baixo, e foi esse comentário que chamou a atenção do Piazza, como era bom ver o time dos baixinhos jogar. Time dos baixinhos que não eram necessariamente velozes. Imagina o Euler no Rapid Viena, hein? Que o Globo Esporte ia adorar com suas manchetes com trocadalhos. Taça Brasil 1966. Competição de mata-mata que ainda era, né, ainda que recentemente chancelada pela CBF, algo que a gente sabe hoje que não tem tanto valor assim, como era chancelado como Campeonato Brasileiro, é a mãe, na verdade, da Copa do Brasil, se a gente fizer uma comparação com os dias atuais. Na edição de 66 participaram 22 equipes, começando os confrontos em âmbito regional para depois acontecer um encontro internacional-nacional, né? Um encontro interestadual. Isso. E tem hífen? Não tem hífen? Não tem mais, né? Difícil, hein? Interestadual não tem mais. Não tem. Não tem mais. Caiu o hífen. No grupo Norte e Nordeste deu Náutico, vencendo o Vitória na final com um agregado de 6-2. Na região Sul, o Grêmio esperando o campeão do grupo Centro, onde estava o Cruzeiro, numa estreia em que não houve dificuldade. Contra o Americano de Campos, representante do Rio de Janeiro, o Cruzeiro fez 4-0 e 6-1. 10-1 no agregado, atropelando, portanto, o adversário em jogos no mês de setembro, mesma época dos clássicos contra o América e o Atlético no Campeonato Mineiro. Em outubro veio o Grêmio e, claro, um confronto bem mais duro. O jogo de ida terminou 0-0 no Estádio Olímpico, enquanto na volta no Mineirão o Cruzeiro conseguiu vencer com drama. Evaldo, machucado, deixou o time no intervalo e Vieira abriu o placar para os gremistas no início do segundo tempo. Mas o substituto, Marco Antônio, empatou na sequência num gol de raça, de carrinho, e Tostão virou de pênalti. E aí a defesa do Cruzeiro ficou gigante com Raul, com Pedro Paulo, com Piazza. Cruzeiro segurou a vitória por 2-1 para pegar o Fluminense. Fluminense em 9 de novembro. O Cruzeiro fez 1-0 no jogo de ida
em BH. Gol de Evaldo no minuto 30. Depois, tanto ele, Evaldo, quanto Tostão ainda acertaram a trave e o Flu acabou até comemorando a derrota mínima, que o estrago poderia ter sido muito maior. Com Denilson colado em Tostão e um jogo cauteloso dos comandados de Tim, o Flu teria uma boa chance na volta no Maracanã. E o que aconteceu no Maracanã? O Tim recuou o ponta esquerda Lula para povoar o meio campo e tentar parar o melhor setor cruzeirense, que a gente já falou aqui, essa meia cancha com jogadores de ponta muito agudos, como o Paulo Júnior gosta de dizer. Numa noite de chuva no Rio de Janeiro, rara noite de chuva no Rio de Janeiro, Evaldo marcou logo aos 13 minutos para deixar o Cruzeiro ainda mais na frente no mata-mata. O jogo era especial para o atacante, que jogava pela primeira vez contra o ex-clube. O Evaldo era do Fluminense e foi para o Cruzeiro através de uma transferência curiosa. O Felício Brandi, presidente do Clube Mineiro, ouviu do zagueiro Procópio que o Evaldo era um garoto do Flu que encaixaria perfeitamente entre Natal e Hilton Oliveira, podendo ainda revezar com Dirceu Lopes e Tostão. E o Felício, então, armou uma peça. Ele viajou para o Rio e disse ao Flu que queria contratar o zagueiro. Na verdade, o zagueiro Pinheiro. Ele falou, eu quero contratar o Pinheiro, já esperando uma resposta negativa, uma óbvia resposta negativa, já que o Pinheiro era um dos destaques. Aí ele aguardou que lhe oferecessem Evaldo para confirmar a compra do jovem atacante. Quer dizer, ele se fez de sons para não valorizar o passe do Evaldo e assim conseguir trazê-lo. Deu uma de morto, tentou contratar o jogador que obviamente não seria vendido e no papo vai, papo vem, conseguiu contratar quem ele gostaria. Naquele jogo, não só a vontade de mostrar serviço contra o ex-time movia o Evaldo, mas também a necessidade de suprir a ausência de Hilton Oliveira, machucado. Jogou Dalmar, que era um excelente finalizador, mas um pouco mais lento que o titular. Ainda assim ele correspondeu fazendo 2-0. No intervalo, Dalmar foi substituído por Wilson Almeida, que foi jogar na ponta direita e mandou o Natal para a ponta esquerda. E o dia era mesmo cruzeirense com mais um gol de Evaldo. Procópio e Samarone foram expulsos numa confusão e o Piazza, que foi para a zaga para suprir a ausência causada pelo cartão vermelho do defensor, ainda fez um gol contra, um gol de honra para o tricolor. Final, Cruzeiro 3, Fluminense 1 e o Cruzeiro chegava na final da Taça Brasil de 66. E se o Cruzeiro chegou na final da Taça Brasil de 66, o meu time de botão chegou à cereja do bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Sempre lembrando que tudo que você ouve de trilha aqui do George Harrison e que a cereja do bolo não é tão importante assim no mundo real. As pessoas não se tapeiam pela cereja do bolo. O importante é que o bolo tenha um chocolate harmonizado ali, que o glacê não seja muito forte. Porque se fosse boa mesmo, não vinha com o palitinho, né? Ela já vem pra você tirar, né? Exatamente. Mas o que importa é que a vinheta tá feita. E a expressão é muito boa, é muito rica. 30 de novembro de 66, Cruzeiro e Santos, jogo de ida da final da Taça Brasil no estádio do Mineirão. Cruzeiro, Raul, Pedro Paulo, William, Procópio e Neco, Piazza, Dirceu Lopes, Tostão, Natal, Hilton Oliveira e Evaldo, técnico Ayrton Moreira. E o Santos na pedra, Leandro e a mim. Gilmar, Carlos Alberto Torres, Mauro Ramos de Oliveira, Oberdan e Zé Carlos. Zito Lima, Pelé, Dorval, Toninho Guerreiro e Pepe, o técnico Lula. Campeonato Paulista daquele ano, o Santos buscava um novo tricampeonato depois de vencer em 64 e 65, mas naquela disputa de 66, nas rodadas finais, estava mais para o Palmeiras, clube que interrompeu 3 vezes naquela época algumas sequências de conquistas santistas, que não fossem essas interrupções do Palmeiras, podia ter ganho todos os campeonatos estaduais naquela época. E dias antes de pegar o Cruzeiro pela final da Taça Brasil, uma derrota para o Guarani dificultou ainda mais as coisas na tabela. O Santos, no fim das contas, terminaria o Campeonato Paulista daquele ano em terceiro, atrás de Palmeiras e Corinthians, por causa desses tropeços na reta final. Já o Cruzeiro chegava para a decisão nacional com a mão na Taça Mineira, tranquilão, em campos estaduais, líder com boa vantagem sobre o Atlético e com 2 jogos ainda a fazer em dezembro, contra a América e exatamente
contra o grande rival. Era esse o cenário para aquele que é chamado pelos cruzeirenses como o maior baile que Pelé levou na vida. Era o primeiro grande jogo decisivo, né, de projeção nacional da vida no Mineirão, e logo diante do grande Santos, né, uma situação única, uma situação de gala, né, uma noite histórica. A semana foi de chuva, mas no dia da partida fez sol, e o presidente Felício Brandi prometeu um prêmio recorde para a vitória, além de colocar 200 ônibus à disposição da torcida cruzeirense. Até o comércio fechou mais cedo em Belo Horizonte e praticamente 100 mil pessoas estiveram naquele dia no Mineirão para assistir o massacre. Com 1 minuto de jogo, Evaldo cruzou para Dirceu e o lateral esquerdo santista Zé Carlos marcou contra. Aos 5, Pelé recebeu uma bola no meio-campo e no giro foi desarmado pelo Piazza. Tocou para o Dirceu Lopes, tabelou com Evaldo, serviu o Natal. 2-0 para o Cruzeiro com 5 minutos. E aos 20 do primeiro tempo, Dirceu Lopes driblou o Berdan, soltou o pé para marcar o terceiro. Cruzeiro 3-0 aos 20 minutos. A gente vai ouvir esse terceiro gol. Narração de Alberto Rodrigues, o vibrante da rádio Itatiaia. E a gente volta com a sequência do atropelamento do Cruzeiro para cima do Santos. Por enquanto, 20 do primeiro tempo, Cruzeiro 3-0. Cruzeiro vai vencendo o Santos por 2-0, decisão da Taça Brasil. Raul cobra um tiro de meta, entregando o curtinho para o William. Um zagueiro rodou a bola para Piazza. Piazza perdeu uma posse de bola para Pelé. Ainda recupera a posse de bola. Piazza já salta rapidamente para Toção. Avança Toção. Tocou agora para Dirceu na intermediária Santista. Dirceu avança. Pinta espetacularmente Azito. Um Benedito. Vira para a esquerda. Atenção, disparou para a frente. Gol! Lopes, um gol sensacional. Recebeu o passe de Toção, girou esplendidamente, fintou o seu marcador e de perna esquerda um tirapasso sensacional. A bola bateu, foi no cantinho esquerdo, parecia que ia bater na trave, mas quem bateu foi Gilmar, que desesperadamente agarrou-se à trave, desolado e pasmo ante a jogada genial do menino Dirceu Lopes. 39 minutos do primeiro tempo, goleada histórica. Seguiu a goleada, perto ainda dos 40, ali pelos 40 minutos, Dirceu fez mais um golaço, cortando o zagueiro e batendo no canto. 1 minuto depois ele driblou Mauro, foi derrubado e o pênalti foi batido pelo Tostão. 5-0 para o Cruzeiro, ainda antes do intervalo do jogo. Não perca a conta. Agora, final de Taça Brasil, 5-0 antes do intervalo. Já aconteceu com a gente nos campos de várzea por aí. Às vezes dá um branco mesmo, né? Às vezes você é engolido mesmo e não tem apelo. Uma coisa é um time ser mais forte que o outro, tá melhor que o outro, mas tem jogo que você não tem como explicar. 5-0 no intervalo você não tem como explicar, muito menos em um jogo grande. E realmente não é caso de se achar explicação. Os próprios cruzeirenses contam que no intervalo do jogo a torcida do Cruzeiro ficou quieta. Não se recusou a comemorar efusivamente o 5-0, porque primeiro que era o Santos do outro lado, né? Era o Santos recém-campeão mundial, coisa e tal. E segundo que, como você disse, o placar desproporcional, para falar um termo que o senhor tanto gosta. O Santos voltou com firmeza e Toninho Guerreiro marcou 2 vezes antes dos 10 minutos, fazendo 5-2 e deixando o jogo ainda mais especial. Mas o Cruzeiro retomou o controle da contenda e aos 27 viu Dirceu, no rebote do chute de Evaldo, fazer o sexto. Ainda deu tempo de Pelé, nervoso com a marcação, dar uma chegadinha mais robusta em Piazza. O Procópio comprou a briga e os dois acabaram expulsos, Procópio e o Rei. Ambos saíram nervosos com o árbitro Armando Marques, ele mesmo e já no centro das atenções. Ele que era conhecido por ser uma espécie de celebridade em campo, um sujeito afeito a aparecer. Aí vem a grande história. Os dirigentes do Santos, querendo mostrar cortesia, mandaram a Taça Brasil para o vestiário do Cruzeiro. Queriam que ela ficasse com os mineiros até o segundo jogo. Felício Brandi, o presidente supersticioso, não deixou ninguém chegar perto do troféu e mandou devolver aos paulistas. O Santos era o detentor da Taça Brasil. E aquelas histórias que assim... tem a história, né? Mas imagina a cena, né? Você imagina
né, a diretoria do Santos indo lá até o vestiário do Cruzeiro, oferecendo uma taça, o Cruzeiro recusando, coisas da era de ouro do futebol brasileiro que não veremos mais, até porque não tem mais final, né? Não tem mais essa coisa de final, tem Copa do Brasil, mas o grande campeonato nacional não se dá mais em final. E não tem mais réplica, né? E tem helicóptero na taça, né? A gente tá ficando chato, mas tem umas histórias dessas, são boas demais. Pois é, e não tem mais réplica, significa que na última rodada, se 2 times estão disputando o título, só vão levantar a taça segunda-feira, de terno e gravata. No canal 39. Canal 39. Fica mais assustador. Sobre o vareio, Nelson Rodrigues escreveu: o Santos de Pelé tomou um banho de bola. Foi sim uma goleada quase humorística. Olha o toque do Nelson Rodrigues, goleada humorística, né? Quase um jogo que não dá pra acreditar, quase um jogo que não dá pra você levar a sério. Mas tinha volta. Jogo de volta, final da Taça Brasil, 7 de dezembro, marcado pro Pacaembu. O Cruzeiro viajou com o mesmo time, se manteve com o mesmo time, claro, mas Lula promoveu Cláudio no gol, Lima na lateral direita, Haroldo na zaga e mais Mengalvio, Almauri e Edu. Time do Santos bem mexido para a segunda final, precisando, claro, vencer para forçar o terceiro jogo. A pressão santista deu certo no primeiro tempo. Pelé fez 1-0 aos 23 e Toninho ampliou aos 25. Raul ainda fez milagres e o Toninho acertou a trave. A derrota por 2 gols ficou de bom tamanho para o time mineiro. E tem mais história, né, Paulo? Ayrton Moreira, irmão de Aimoré Moreira e Zezé, não sabia como ajeitar o time, estava desesperado no intervalo, e aí vem mais história, né? A diretoria do Santos procurou a diretoria do Cruzeiro no intervalo do jogo para acertar detalhes do terceiro jogo. O time do Santos vencendo por 2-0, Cruzeiro irreconhecível em campo, e a vitória forçava o terceiro jogo, mas o time azul virou, fez história no estádio municipal aqui de São Paulo, com Piazza, principalmente. O Piazza que parou o Pelé naquela que é considerada uma das suas melhores atuações na carreira. O Toninho não teve mais nenhuma chance também de marcar gol, e o Cruzeiro começou aos poucos a atacar. Aos 12, Tostão bateu um pênalti que Cláudio defendeu, mais um pênalti perdido neste meu time de botão. Mas aos 18, o craque pegou uma falta lateral para bater e bateu direto, diminuiu o placar, marcou caixa, golaço. Aos 28, Dirceu veio e empatou, ou seja, em 10 minutos o Tostão de falta fez 2-1 e o Dirceu aos 28 empatou e já conseguiu o resultado que era o suficiente para que o Cruzeiro fosse campeão, para que os visitantes levantassem aí sim a taça. Mas aos 44 veio a confirmação da superioridade cruzeirense, com o Natal completando o passe, recebendo o passe de Tostão e marcando o gol do 3-2. A gente vai lembrar que naquele jogo uma comitiva do Milan estava no estádio porque eles vieram assistir o Tostão, mas ele ainda levaria muitos títulos pelo Cruzeiro e seguiria sendo artilheiro de campeonatos pelo Brasil, não pelo Milan, correto? Isso, não teve essa volta pelo futebol europeu, e a gente vai ouvir a reportagem de Cruzeiro e Santos para ilustrar um pouco esse grande título do Cruzeiro. Venceu a ida no Mineirão com o histórico 6-2 e venceu de virada o jogo de volta no Pacaembu 9-4. Um placar agregado, o Cruzeiro de Tostão, Dirceu Piazza contra o Santos de Pelé. Quando terminou aqui no Mineirão, estava 5-0 no primeiro tempo, parecia que nós estávamos sonhando. Nem mesmo nós não acreditávamos. Quando terminou o primeiro tempo, quando fomos para o vestiário, a própria torcida, que tinha lá 100 mil pessoas, está tudo calado. Assim, pô, será que estamos sonhando? O Brasil todo reconheceu que havia um time em Minas Gerais, um time excepcional, porque nós ganhamos do Santos 2 partidas, o Santos era a melhor equipe do mundo, com Pelé e a turma toda. O Cruzeiro ganhou de 6-2 no Mineirão, primeiro tempo 5-0, quer dizer, uma coisa inesquecível. E depois em São Paulo, perdi o primeiro tempo por 2-0 e virou, ganhando 3-2 dentro no Pacaembu do Santos. Então isso foi um acontecimento nacional, né? Quer dizer, o Cruzeiro passou a ser um time querido no Brasil todo, valorizado,
e era realmente um grande time. Eu me lembro que nos 2-0 o Pelé pegou uma bola, meteu um chutaço, ela pegou na trave, a trave está balançando até hoje. E saiu fora, não foi gol, né? Então ficou 2-0. Daí a pouco o Cruzeiro perde um pênalti. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte: agora eu tenho que fazer outro. Eu tenho que jogar muito mais do que eu estou jogando. Eu acho que um jogador de brilho, quando tem um momento ruim, ele tem de crescer em campo, né? Eu acho que esse tipo de reação, tipo de personalidade define muito um grande jogador de um jogador comum. Eu acho que para ser um grande jogador de futebol não basta apenas ter técnica, né? Tem que ter vontade, tem que ter garra, brilho. E foi o que eu senti. Falei, agora eu tenho que fazer alguma coisa importante. Então... Tá aí o Tostão, né? Não é fácil errar um pênalti em final, Leandro e a mim. Não é nada fácil, eu sei muito bem, hein, Paulo Júnior? Não foi uma cutucada, viu? Não, eu sei que não, pelo amor de Deus. Foi só uma constatação. O título fez o Cruzeiro ganhar notoriedade e o time, inclusive, fez uma excursão naquele ano de 67 que, por compromissos nas competições locais, precisou ser feito com um time reserva, reforçado pela estrela maior da constelação, o Tostão, já que a presença do craque era, afinal de contas, exigida por contrato. Num jogo marcante da viagem, o Cruzeiro venceu a seleção do México por 1-0 e o técnico Ayrton Moreira, preocupado com o nível do duelo, ainda pediu reforços para a diretoria. Queria ao menos Piazza, Dirceu e Raul, mas o custo dessa manobra seria alto, então eles não foram para a viagem, não chegaram depois. Nem precisou, na verdade, porque o mistão com o Tostão deu conta do recado. Cruzeiro foi novamente campeão mineiro em 67. Na Taça Brasil acabou perdendo para o Náutico, que já tinha dado muito trabalho para o Santos no ano anterior. Já no outro campeonato nacional, Roberto Gomes Pedrosa, o Cruzeiro terminou em terceiro no grupo, atrás de Corinthians e Internacional. Assim, não chegou às finais da competição. Na Copa Libertadores, a campanha foi boa. Campeão invicto da chave com Universitário, Sport Boys, Deportivo Galícia e Deportivo Itália. Mas eliminação na dificílima segunda etapa contra os gigantes do Uruguai. Venceu Nacional e Peñarol jogando em Minas, mas perdeu os 2 jogos em Montevidéu. O Nacional foi para a final, acabou vice, perdendo para o Racing. E a gente fecha com um áudio do primeiro jogo da final do Mineiro de 67. Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 3. Como citamos, mais um campeonato estadual vencido pelo Cruzeiro. Futebol em dia de festa. Atlético e Cruzeiro jogam no Mineirão a primeira partida da melhor de 3 pelo título máximo. Público vibrante, grande renda. Mais de 240 mil cruzeiros novos. E os lances sensacionais registrados pelas câmeras do Canal 100. Atlético que sofre pênalti. Raul defendeu. Os atleticanos desperdiçavam chance de ouro. O Cruzeiro foi ajustando suas linhas e marcava o primeiro gol nesse lance. A equipe de Tostão tomava conta da partida, jogando melhor e envolvendo sem dificuldades o adversário. Botão por botão. Começando botão por botão do programa número 67, quando a gente sai um pouquinho do coletivo e do historiográfico, como gosta de falar Matias Pinto, né? Eu gosto de usar a palavra historiográfico para falar de indivíduos, para individualizar a questão e lembrar dos principais personagens
das conquistas. E a gente começa com um nome grande que Paulo Júnior dirá, se chama Eduardo. Eduardo Gonçalves de Andrade, é o Tostão, nascido em janeiro de 1947. De 63 até 72, marcou 242 gols em 383 jogos com a camisa do Cruzeiro, suficiente para ser o maior artilheiro da história do clube. E há controvérsias, hein? Porque, segundo Dirceu Lopes, numa recontagem, olha lá, com números enquanto amador, da Dirceu, enquanto profissional, por um pouquinho, da Tostão. Craque de bola, levou 6 mineiros, a Taça Brasil de 66 e, claro, o tricampeonato mundial com a seleção em 70. Tostão chegou ao Vasco em abril de 72, mas anunciou o fim da carreira no ano seguinte, aos 26 anos, em razão de uma inflamação na retina. Tostão corria sério risco de ficar cego. Fez seu último jogo em fevereiro de 73 contra o Argentino Júnior. E tá lá no Super Campeões, hein? Você assistia Super Campeões, Leandro? Pouco, mas assistia. Tem o Tostão, né? Tem o Tostão? Tem. Tem um craque que parou porque tava ficando cego. Acho que tá bom, né? Acho que tá... Tem o Tostão. Tá bom de referência. Dirceu Lopes Mendes, 6 meses mais novo que o Tostão, o Dirceu fez 223 gols com a camisa azul entre 63 e 79. Era nome certo para a Copa de 70, sob o comando de João Saldanha, mas o João Saldanha, como todos lembram, acabou cortado da seleção. Quem assumiu no seu lugar foi o Zagallo, que por sua vez cortou o Dirceu. O Zagallo chamou outros jogadores e a concorrência ali era grande, então acabou não sendo um grande absurdo, embora o Dirceu Lopes merecesse sim estar naquela seleção. O Dirceu jogou ainda no Fluminense e no Uberlândia, e pela seleção foi o camisa 10 na Copa América de 75, em time que era formado por uma base mineira e que caiu para o Peru nas semifinais. Em 2013, o Dirceu recebeu retroativamente a bola de ouro, válida pelo campeonato de 71. A discussão tem vários nomes, mas é para muita gente o maior injustiçado da história da seleção brasileira, né? O Dirceu não ter tido um espaço num meio-campo de seleção brasileira nos anos 60 e 70 é um absurdo. Inclusive, Ademir da Guia, perguntado sobre isso certa vez, quem era mais injustiçado, ele ou Dirceu, ele disse Dirceu, porque eu ainda tive. Ademir jogou amistoso, foi convocado em 65, depois foi para a Copa do Mundo, né? Já o Dirceu nem isso, é dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, com certeza é o que tem chances muito mais raras e muito mais discretas do que qualquer outro. Raul Guilherme Plasman, goleiro, nasceu em setembro de 44, era, portanto, também muito jovem naquele título de 66. Começou no Atlético Paranaense, passou por Curitiba e São Paulo, chegou ao Cruzeiro em 65, ficou até ir para o Flamengo em 1978. Conquistou a Libertadores tanto pelo Clube Mineiro quanto pelo rubro-negro carioca. Encerrou a carreira no seu último Fla-Flu, o de 83, famoso pelo gol de Assis no final do segundo tempo. Wilson da Silva Piazza, mineiro de 1943. O Piazza foi descoberto no Renascença, clube amador de Belo Horizonte, e chegou no Cruzeiro para ser o capitão do time de 66. Ficou por lá por uma década, até 76. Volante de fôlego invejável no Mineirão, jogou de quarto zagueiro na seleção de 70. Então, na memória de muitas pessoas, o Piazza é um zagueiro, mas não, no Cruzeiro foi prioritariamente volante. O Piazza levantou a Libertadores de 76 em seu último ano de Cruzeiro e foi também o capitão da seleção brasileira no Mundial de 74. Falando em capitão, vale lembrar, eu vou esquecer, infelizmente esqueci o nome de um dos nossos ouvintes que lembrou que o Bellini, capitão do nosso último programa, Meu Time de Botão, não era acho que eu falei que era do Botafogo, mas não, era do Vasco. Isso. Obrigado pela lembrança e sempre nos corrijam, não somos os donos. Aliás, graças a Deus a gente não é bitolado nessa coisa de Google e tudo mais em detalhes. Às vezes alguma coisa escapa, não tem jeito. Por exemplo, eu falei agora que o Piazza, vai que o Piazza jogou um jogo em 77. Aí fica, pois é, aí já tem uma pegadinha, porque ele foi capitão do time de 66 a 76. Então. Capitão do time. Então. Será que ele jogou mais? Jogou mais. Jogou mais que isso? Jogou mais.
Jogou a carreira inteira, quase, né? Ele chega antes, né? Ele acaba que 66 marca o início de uma dinastia com a faixa, digamos. Perfeito. O texto deixa bem claro isso. Ele chegou ao Cruzeiro para ser capitão do time de 66 até 76. Ele levantou a Libertadores naquele ano, no seu 10º ano como capitão. Foi também o capitão da seleção brasileira no Mundial de 74. O cara jogou pelo Cruzeiro 556 jogos. Isso é mais de 10 anos. 556 jogos e marcou 40 gols. Ô Paulo Júnior, a gente falou no botão por botão aqui de Piazza, Raul, Dirceu e Tostão. Tirante o goleiro, porque goleiro é uma barbaridade, é difícil, porque tem outros grandes goleiros e é só uma vaga. Mas eu acho que para a maioria dos cruzeirenses, esses 4 estão na seleção, né? O maior Cruzeiro de todos os tempos. Esses 4 dificilmente saem. E realmente tá bem delineada a espinha dorsal daquele que é, se não o maior, um dos 2 ou 3 maiores cruzeiros de todos os tempos. 2 pitacos, existe a lenda, para alguns lenda, para quem viu jogar isso é um pouco mais fácil de notar, e em vídeos e livros a gente consegue resgatar alguma coisa de como o Pelé jogava duro, né? O Pelé bateu muito, tem uma cotovelada de cinema em Copa do Mundo, e tem um lance menos visto, talvez menos lembrado, que é uma entrada do Pelé para cima do Piazza, nesse Santos e Cruzeiro. Você contou ali na descrição do jogo, né? O Pelé nervoso com o jogo, levando goleada, arruma ali uma confusão, acaba expulso junto com o Procópio. E segundo Piazza, relembrando aqui o livro que está servindo de apoio, livro do Bruno Belo, Jogos Imortais, ele conta que a solada do Pelé é aquela famosa história, né? Se não tira o pé, talvez não teria seguido jogando futebol. Pelé veio na solada por cima, e por isso Procópio, zagueirão, comprou a briga e acabou expulso. E um último registro, Leandro e a mim, está sendo lançado um novo livro do Tostão, né? Tempos Vividos, Sonhados e Perdidos, um olhar sobre o futebol. Tostão, que é um cara reservado, Tostão que, em 2003, quando o Cruzeiro foi campeão brasileiro, primeiro torneio dos pontos corridos, e no jogo final, o jogo festa contra o Fluminense, os campeões de 66 tiveram lá, coisa e tal. Tostão era o único dessas grandes estrelas que não estava. Ele é um cara muito reservado, não é muito de chegar em homenagens, de comparecer em lembranças do seu tempo de jogador de futebol. Tostão nos presenteia com mais uma obra. Escrever, ele segue escrevendo muito, então fica a recomendação aí do livro do Tostão. E que vale ler, claro, 2 vezes por semana. Tem Tostão no jornal, ou na internet, ou num link roubado mais perto de você, né, Leandro? Porque se você não assinar a Folha, não dá pra ler o Tostão. Se você não ler o Tostão, você vai ler quem, né? Então as coisas não são tão fáceis nesse mundo de internet. O Piazza jogou no Cruzeiro entre 63 e 78, portanto virou capitão no seu 3º ano de clube e ainda atuou por mais 2 anos depois de conquistar a Libertadores de 76. Paulo Júnior, agora, valeu. Uma última. Em algum momento da faculdade, um professor deve ter falado para você não confiar no Wikipedia, Wikipedia, qualquer um pode mexer no Wikipedia. O Wikipedia do Piazza tem lá características técnicas. Cabeceio ruim. Chute pé direito, não arriscava muito. Pé esquerdo, razoável. Parou. Eu não vou nem continuar. Porque... Eu parei. Velocidade, apesar de lento, fazia ligação. Parou. O cidadão aqui acaba com o Piazza. Habilidade, bom domínio. Posicionamento, ótimo. Marcação, ótimo. Pegou pesado com o Piazza. A premissa do Wikipédia é informação. Né? Tem que ter informação. Informação é informação. Não existe razoável como informação. Razoável... Não tem como, devia ser proibido de você postar a palavra razoável. O que é um volante de cabeceio razoável, né? O que é razoável? O que é um cabeceio razoável? Razoável é uma muleta para muita gente que tem medo de falar as verdades e fala razoável. Pois é. Porque... E como você lembrou, botão por botão destacou 4, né, dos mais famosos, mas tem muita história legal para saber desse Cruzeiro, que aquele time inteiro marcou época, né? Não é pouca coisa ganhar essa Taça Brasil como ganhou.
Paulo Júnior, o único homem da Central 3 que tem verbete no Wikipédia, se despede junto comigo. A gente volta na semana que vem com mais um time. Ter verbete? Talvez a gente volte sem Paulo Júnior, porque existe a chance da saúde brasileira, da medicina brasileira, cortar Paulo Júnior por algumas semanas aqui. Se você fizer a sua cirurgia, Paulo Júnior, farei. Boa recuperação, são os votos de todos os ouvintes da Central 3. Não tenho verbete, mas acabei de ver que o senhor continua no Blogspot, hein? Continua no Blogspot. Toma cuidado onde você tem colocado seu nome aí na internet. Valeu. Valeu você, valeu todo mundo que nos ouviu. Palpite, comente, dê sugestão. Estamos sempre por aqui. Somos todos ouvidos, além de carne e osso, músculos e nervos e outras coisinhas. E não poste hashtag, né? Sem hashtag. Jogo da Vera é meu time de botão? Não. Vamos evitar. Por favor, não. Vamos evitar. Grande abraço.